Muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Lloyd. Obrigada ao pastor Arival por mais essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que tem ocupado a minha vida, os meus dias, as minhas noites, os meus recursos físicos, emocionais e financeiros, a educação. Não pela idolatria da educação, mas por amor ao Senhor, que nos criou a sua imagem e semelhança e que nos transmite uma missão fundamental que nós precisamos entender e da qual a educação e governo realmente fazem parte, né? O tema do fórum, até que ponto educação, né? Educação até que ponto? E o meu tema específico é retornando aos princípios bíblicos de educação. Para introduzir esse tema, eu quero trazer logo uma imagem, um vídeo que pode chocar um pouco vocês. Mas tem coisas bem mais chocantes que eu estou aqui, assim, falo ou não falo, né? Tem algumas coisas que eu tenho vergonha de falar em público, que eu tenho vergonha de falar para minha filha. Algumas palavras, alguns termos que estão sendo utilizados por aí, na mídia, nas músicas, nas artes, e que, de alguma forma, tem a ver com a educação e tem a ver com o governo das próximas gerações. E nós ficamos, muitas vezes, reduzidos assim, a um politicamente correto, né? A uma forma mais polida de falar, e não dizemos algumas coisas que os nossos adolescentes estão ouvindo, que as nossas crianças estão vendo, e nós precisamos, primeiro, entender em que contexto nós estamos, para depois pensarmos no retorno aos princípios bíblicos de educação e de governo. Eu quero começar... Será que eu, fazendo isso, já mostro o vídeo? Já temos o vídeo. O que eu faço para pôr esse vídeo? Não tem som? Eu quero um som nesse vídeo. Teremos o som? É um vídeo muito curto, acho que menos de 1 minuto, mas é importante nós termos esse som. Nós fizemos o teste, viu? Estava funcionando. Conseguiram entender o que essas crianças estão cantando? Não. Então eu vou dizer para vocês o que elas estão cantando. Elas estão cantando assim: vem, teçamos a nossa liberdade, braços fortes que rasgam o chão. Sob a sombra de nossa valentia, desfraudemos a nossa rebeldia e plantemos nesta terra como irmãos. E aí elas cantam o refrão: vem, lutemos, punho erguido. Nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Braço erguido, ditemos nossa história, sufocando com força os opressores. Hasteemos a bandeira colorida, despertemos esta pátria adormecida,
O amanhã pertence a nós, trabalhadores. Vem, lutemos, punho erguido. Nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Nossa força resgatada pela chama da esperança no triunfo que virá. Forjaremos desta luta com certeza, pátria livre, operária, camponesa. Nossa estrela, enfim, triunfará. Esta é uma educação por princípios. Esta é uma educação por princípios comunistas. Esta não é uma educação laica. E estas crianças que nós vimos são os sem terrinha. Um congresso de crianças. Vocês conseguem perceber quantas crianças doutrinadas num contexto que deveria ser de educação? Há muita verba destinada para esta educação, e é esta educação para afrontar toda forma de propriedade. Tem um hino pior do que esse, mas o que elas estavam cantando é exatamente este. Nós precisamos entender a relação entre educação e governo. A relação entre educação e governo, ela está ligada à própria constituição do ser humano. O que é constituição? Assim como a água tem uma constituição, qual é a constituição da água? Qual que é? H2O. Alguém pode ser contra a constituição da água? Não concordo com a água, não concordo com essa constituição, eu vou mudar. Mas as pessoas estão dizendo que não concordam com a constituição biológica do ser humano, não é? E estão dizendo que precisamos acabar com a tirania da biologia. Então, nós precisamos falar do óbvio. O ser humano se constitui de uma série de órgãos, né? Nós somos um organismo constituído de vários órgãos. Cada órgão tem a sua própria constituição, que foi criado, existe com uma finalidade, que as partes estão em aliança umas com as outras, e que esse órgão depende do bom funcionamento de cada parte para que ele seja um órgão. Cada célula, cada partícula, cada célula tem a sua própria constituição, e assim infinitamente. Nós, seres humanos, como seres criados à imagem e semelhança de um Deus que vive numa trindade, de um ser triuno, que é constituído, Deus único, na sua relação interdependente, na sua relação trinitária, ele nos fez dessa forma, nos fez para que vivamos em sociedade, nos fez para que vivamos em unidade, em aliança, com as nossas individualidades, com as nossas singularidades, mas nos complementando como seres que precisam uns dos outros, assim como o corpo, né? A mão precisa do pé, e o nariz, e o olho, e o ouvido, todos são órgãos essenciais, a Bíblia nos fala disso. Então, nós nos constituímos como seres humanos que precisam entender a sua função no corpo, que precisam ser educados para a sua função no corpo, que precisamos ser governados de alguma forma. A ideia de governo, ela não é posterior ao pecado. O homem caiu e, por causa disso, ele precisa ser governado. Já havia governo antes da queda. Havia um senhor como o governante e haviam leis que governavam, leis que faziam parte dessa constituição do homem, do local onde ele estava, das funções que ele deveria exercer. E essa constituição envolve educação e governo. A própria constituição do ser humano requer que o homem seja governado. Nós nos esquecemos disso. A igreja tem deixado muito de lado essa questão de governo, e nós temos deixado de lado até a questão da educação. Por que é que nós educamos na escola dominical? Para que nós educamos na escola dominical? Nós educamos para que a criança conheça a história de Moisés, a história de Abraão, e depois a gente faz uma gincana para ver se as crianças aprenderam. A gente dá prêmio, a gente dá cartãozinho para as crianças que conseguiram decorar alguma coisa, as crianças que sabem. Mas para quê? Qual é a finalidade prática na vida delas? Nós nem temos refletido seriamente sobre o para que estamos educando, e muito menos para que forma de governo nós estamos educando. E governo está presente na nossa casa, na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de comer,
na hora de estudar, mas não é só isso. Nós precisamos pensar em governo. Essa forma de educação que vocês viram no vídeo agora, ela leva muito mais a sério questões de governo do que a educação no termo de formação intelectual. Eu conversei recentemente com uma educadora que trabalha num assentamento, num contexto de trabalhar com sem terrinha. E ela disse, nós educamos para a cidadania. Ler e escrever, alguns vão aprender, outros não, não é nosso problema. E é essa educação para a cidadania que está na BNCC, esta educação para a cidadania que já está nos livros didáticos há muito tempo, inclusive das escolas protestantes, inclusive das escolas cristãs. Eu vi no livro dos meus netos, outro dia, um estudo sobre quilombos, e lá falando do que são os quilombos e a história dos quilombos, e dizia que em 1988, na Constituição, apenas em 1988, na nova Constituição, foi reconhecido o direito dessas pessoas trabalharem e ganharem a vida com dignidade. Gente, criança de 10 anos, lendo isso, fica irada com todo mundo que tem propriedade. E olha, 100 anos depois da libertação dos escravos, só agora, 1888, foi reconhecido o direito das pessoas trabalharem com dignidade. Ora, meu marido vem de uma família de negros. O avô dele era negro e saiu da Bahia em 1920 com muitos filhos, 11 filhos, comprou terras no interior de São Paulo, conseguiu trabalhar, conseguiu plantar, os filhos trabalhando na enxada, conseguiram, ele teve o direito de ter uma propriedade com muito trabalho, com muito suor. Ele não ficou esperando que alguém desse o direito dele trabalhar com dignidade. Não é verdade que somente agora essas pessoas tiveram direito. Eu não sei bem o que aconteceu, reconhecer que as terras dos quilombolas pertencem a eles. O que está naquele fragmento de informação num livro de uma escola cristã? É governo, é uma provocação à propriedade, é uma provocação a uma forma de governo, e é uma tentativa de instauração de uma nova forma de governo, mas nós não identificamos isso, nem como educadores, nem como pais, nem como pastores. Porque nós não estamos preocupados com política, não é? Afinal, política é uma questão que não tem nada a ver com a igreja. Política é alguma coisa que não tem nada a ver com a família cristã. Como é que nós podemos falar em retorno aos princípios bíblicos de governo se não conhecemos isso? Quero ler um trecho de alguns parágrafos só do Enoch Sewines, autor do livro que eu acabei de traduzir, A República Hebraica, e ele diz o seguinte: próximo em importância à ciência da religião, que ensina nossas relações com o Criador, e à ciência da moralidade, que explica nossas relações com o nosso próximo, está a ciência de governo, que revela nossas relações e deveres como membros de uma sociedade civil. E ele continua: a ciência da legislação em seus efeitos envolve nossa relação com Deus, com os indivíduos e com a sociedade. Ela inclui dentro de si mesma os mais importantes princípios, tanto da religião quanto da moralidade e da lei. Por isso, nenhum tema pode mais dignamente ocupar a atenção do ser racional que busca sua felicidade e a de seus semelhantes. Esta é a ênfase que ele dá à política. A política ela está tão próxima da religião e da moral que ela deveria ser objeto de reflexão de todos nós, porque conforme a política se desenvolve, ela vai afetar tanto a religião quanto a moral. Vocês concordam com o Wines? Ele continua dizendo o seguinte: aqui algo já bem específico para o nosso tema de princípios bíblicos e governo. Ele diz: a existência do povo hebreu e de suas instituições constituem os eventos mais importantes da história universal depois do nascimento e missão de Jesus Cristo. Pois o fundador do judaísmo e o fundador do cristianismo são as duas pessoas que mais extensivamente e mais poderosamente influenciaram o progresso e o destino da raça humana.
Mas nós não temos aprendido assim nas escolas. Nós não aprendemos assim nas escolas de ensino fundamental, não aprendemos nas universidades, mesmo quando havia alguma introdução ao pensamento político, estudo dos problemas brasileiros, educação moral e cívica. Nunca ouvi falar de Moisés como legislador, os princípios dele como princípios que influenciaram o mundo ocidental. E nem na faculdade, e nem as pessoas que eu conheço que fizeram curso de Direito, e nem as pessoas que eu conheço que fizeram pós-graduação em Direito, ou pós-doutorado, mestrado, doutorado em Legislação, não ouviram falar do direito mosaico. E nós precisamos entender que isso, por si só, já é uma aberração, tanto política, quanto cultural, quanto religiosa, quanto moral. Nós nos distanciamos da influência da Bíblia nas questões de governo. Estamos ensinando a Bíblia pela Bíblia, estamos ensinando as histórias bíblicas pelas histórias bíblicas, sem ensinar como elas fizeram diferença, como elas foram sal, como elas foram fermento na sociedade, como essas histórias, esses personagens, esses ensinos fizeram diferença na história. E agora parece que nós já estamos atrasados demais. Parece que já não dá mais para ensinar às nossas crianças a importância disso para a vida delas, para esse momento em que elas estão vivendo, porque nós não sabemos a importância disso para a nossa vida, para o momento que nós vivemos no passado e como, abandonando aqueles princípios, nós caminhamos para uma deterioração, corrupção da sociedade. Por isso eu quero falar de alguns princípios bíblicos de governo que aparecem no livro A República Hebraica. E depois eu quero falar um pouquinho da linha do tempo, da história desses princípios, para chegar novamente onde estamos. Primeiro, os princípios de governo da República, que são inseparáveis dos princípios educacionais. A forma de governar aquele povo que saiu do Egito, mais de 2 milhões de pessoas escravizadas, saem, são organizados no deserto, vivem no deserto por 40 anos, recebem a Constituição, uma Constituição de nação, que tem leis que servirão para organizar a vida civil, a vida eclesiástica, a vida moral, a vida religiosa. Existem alguns princípios que passam a influenciar todo o mundo ocidental, e quando esses princípios estão em ação, a sociedade é uma, quando esses princípios são negligenciados, é uma outra sociedade. Primeiro princípio é o princípio de monoteísmo. Acho que eu não coloquei aqui, eu procurei não utilizar muito isso, porque eu não vou conseguir ver lá. Já falei disto. Quando eu chegar nessa imagem, eu vou fazer uma referência a ela. Princípio de monoteísmo, a ideia de que existe um único Deus, é um princípio de governo, é um princípio educacional, num contexto em que os povos têm milhares de deuses, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da paz, Deus de todas as coisas, todo tipo de divindade, todo tipo de sacrifício, todo tipo de perversão associada ao governo, e as crianças e os adultos aprendiam, eram educados nisso. Surge primeiro Abraão, chamado por Deus para uma nova terra, e depois toda a história que vocês conhecem, vem Moisés, e ele recebe uma constituição de uma nação, dizendo: eu sou aquele que vos tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. A ideia de um único Deus é fundamental, é um princípio fundamental de governo que dá unidade ao povo. Não é interessante? O Enoch Wiles, ao falar disso, ao começar o livro A República Hebraica, ele diz: talvez cause um certo espanto, ou pareça bizarro, é essa palavra que ele usa, para alguns pensar que o fundamento da ciência política é o monoteísmo. Ele diz: mas isso é só porque nós não estamos acostumados com essa informação. O pensamento político, a ideia de uma unidade política, a ideia de uma unidade de um povo, ela surge atrelada à ideia de que existe um único Deus que criou todos os povos da terra e, portanto, já não existe o Deus desse povo em guerra com o Deus daquele povo. Dentro das cidades, haviam divindades que eram divindades de uma tribo e de outra tribo. Essas divindades estavam em choque o tempo todo. Os deuses das famílias, cada família tinha as suas divindades e as outras famílias não podiam participar, não podiam ter unidade, porque havia uma fragmentação social por causa da fragmentação religiosa. A ideia de que existe um único Deus.
é a revelação, a verdade de que existe um único Deus. É o primeiro princípio político dessa República Hebraica, que dá o fundamento para o segundo princípio político, que é a unidade nacional. É possível ter unidade nacional, mantendo o autogoverno das tribos. As tribos, elas têm leis que são próprias de cada tribo. É necessário haver um acordo entre as tribos para que algumas coisas tenham validade para todas. E esse princípio de autogoverno local, isso vai prevalecer na história onde essa visão de governo chega. Mas é um Deus e todos as outras tribos alinhadas debaixo dessa história comum, dessa trajetória comum de saída do Egito e formação de uma nação. Liberdade, igualdade política, respeito à propriedade privada, alguns dos princípios que estão lá no texto mosaico, princípios bíblicos que hoje são contestados por quem não conhece, e nós cristãos não conseguimos dizer: vocês estão errados, porque nós também não conhecemos. Como que a Bíblia fala de liberdade? O que é isso? Como assim? As pessoas falam que a Bíblia é um livro de imposição, de autoritarismo, de tirania, mas um estudo detalhado disso mostra que nenhum povo teve o nível de liberdade que o povo hebreu teve 1000 anos antes de um período chamado Iluminismo Ateniense, quando dizem ter surgido a democracia no contexto da Grécia. 1000 anos antes, e nós temos a ideia de que vocês devem ensinar a lei ao povo, vocês devem levar este povo a eleger os representantes de 10, os representantes de 50, os representantes de 100, de 500, de 1000. Isso são já o princípio seguinte: magistrados eleitos pelo povo. Tudo isso está ligado à liberdade, está ligado à igualdade política, está ligado ao princípio de propriedade. Mas essa eleição, essa liberdade de escolher, esta possibilidade de apelar para instâncias superiores de justiça, se um caso não fosse julgado adequadamente, ou as partes envolvidas, ou uma das partes envolvidas não considerasse que a justiça havia sido feita, essa pessoa podia apelar à instância superior. Na comunidade das 10 famílias, não 10 pessoas, 10 famílias. A minha causa não foi julgada com justiça, eu não estou satisfeita com a sanção, com a punição, ou não estou satisfeita com o desfecho dessa causa, eu posso apelar para esse magistrado, representante responsável pelo grupo de 50. Eu não estou satisfeita, posso ir a 100, posso ir a Moisés, posso ir ao Supremo Magistrado, no final das contas. Onde é que nós vemos isto? Em qual nação nós vemos isto 1000 anos antes dos gregos e romanos? Esses são princípios que nós precisamos identificar, estudar e esmiuçar para podermos retornar a eles. Justiça rápida, imparcial e acessível a todos. Exatamente por causa dessa divisão de poderes, por causa desta forma como a justiça era organizada, a justiça estava sempre à porta. A justiça estava sempre perto, não era necessário esperar anos, décadas. Muitas vezes no Brasil espera-se décadas, 30 anos, para que uma causa seja julgada. Havia pressa, era pecado não dar o julgamento rápido. Também um princípio de paz, um princípio de trabalho e produtividade. Nós vemos isso, e o autor da República Hebraica, ele fala da importância de entendermos na Bíblia como o trabalho é fundamental para a formação do próprio caráter. O educar, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, exige que os pais estejam próximos das crianças, próximos das suas famílias. O trabalho estava muito ligado ao trabalho comunitário em família. A sapataria, ou a alfaiataria, ou a roça, ou a lavoura, eram trabalhos igualmente dignos, e os pais deveriam internalizar os ensinos, a palavra de Deus, as leis da nação. Nós precisamos entender que não eram leis para o domingo de manhã ou para o domingo à noite, não eram leis rituais ou leis morais apenas, eram
todas estas coisas juntas. A lei da nação é a lei da minha casa, é a lei do meu coração. Estas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração e você falarás dela ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Andando pelo caminho, vamos para a roça, vamos plantar e vamos falar do Senhor. Vamos expressar gratidão pelo sol, gratidão pela chuva, vamos orar pela colheita, vamos buscar direção de Deus, vamos honrar pessoas, vamos honrar compromissos, vamos pagar as dívidas, não vamos ficar devendo nada. Se um boi entrar no nosso campo, ainda que seja do inimigo, ainda que eu não saiba de quem é, eu tenho que descobrir quem é, de quem é e devo devolver. As leis são civis e são rituais o tempo todo, porque Deus é o Senhor desta sociedade. Fundamental entender aqui a teocracia hebraica. A importância da teocracia é a ideia de que é um sistema de governo. E a idolatria é crime civil. A idolatria deveria ser punida com pena de morte. Por quê? Porque Deus é o chefe civil da nação. E adorar outros deuses é alta traição à mais elevada autoridade civil da nação. E Deus não requer exclusividade porque Ele é Senhor de toda a terra. Ele não diz, vocês não terão outros deuses diante de mim, porque sou eu o Criador do céu e da terra, porque eu sou o único Deus. Ele é tudo isso. Mas Ele diz, eu vos tirei da terra do Egito. Eu vos constituí para mim um povo. Portanto, não terás outros deuses diante de mim, porque Ele é o cabeça, o fundador da nação, o chefe civil da nação. Por isso, toda a prática de idolatria, ela está relacionada a essa transgressão na esfera civil também. Não há tempo para falar muito desses princípios em detalhes. Eu quero falar da história deles e como o distanciamento deles proporciona a situação na qual nós estamos vivendo. Esses princípios bíblicos de governo, essa organização social, do jeito que nós estamos falando, de acordo com o Dr. Paul Gelli, o Hines fala disso também, mas num outro contexto. De acordo com Paul Gelli, essa forma de governo foi, em alguma medida, permeando nações, começando pela própria Pérsia, quando Dario foi influenciado por Daniel, e outros reis também foram influenciados por Daniel. Mas ela se concretiza na Irlanda com Patrício. São Patrício, no ano 432 depois de Cristo, ele escreve um livro de governo fundamentado na República Hebraica, fundamentado nesses princípios de divisão da terra, de pequenas propriedades com as quais as famílias poderiam trabalhar, esse sistema de vizinhança, né, o burgo, a primeira palavra lá atrás tem a ver com vizinhança, neighborhood, que é vizinhança, mas tem a ver com um grupo de 10 famílias, quando tem um que conhece mais a lei, que é reconhecido pelos seus pares como alguém que conhece a lei e que, portanto, pode aplicar a lei quando houver disputas, quando houver alguma desavença entre vizinhos, alguma disputa, alguma questão, inclusive, de herança e tal, tem alguém ali que representa a própria lei e vai aplicar a lei. A Irlanda é organizada assim, com esses grupos de 10, esses grupos de 100. O grupo de 100 aparece até na Carta Magna, lá em 1200, com muita clareza. Em algum momento nos Estados Unidos, essa palavra passa a ser o condado, ou county, aquela aglomeração de vilas que tem um xerife. Tudo isso é inspirado no que Patrício escreveu lá para a Irlanda. Bom, o texto de Patrício é implantado, a Irlanda sai de um contexto de feitiçaria, de sacrifício de vidas, pessoas eram sacrificadas, aquela multidão de deuses, eles entendem que há um Deus, eles entendem que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, eles entendem a necessidade de aplicar leis fundamentadas em princípios judaico-cristãos, e é um princípio fundamental, é um ponto de partida fundamental para entendermos a linha do tempo de governo.
Por algum tempo, eu falava da educação por princípios e me referia à história dos Estados Unidos, das colônias americanas, e eu não entendia este elo. E uma vez alguém me criticando disse assim: você fala como se tivesse acontecido Moisés, depois a igreja primitiva e depois os Estados Unidos. Eu disse: na verdade, é mais ou menos isso que eu tenho falado. Eu não tenho entendido esse encadeamento de eventos. E por isso que eu ressalto, é fundamental entendermos esse momento histórico em que um homem, ao evangelizar uma nação, ele volta para as leis de Moisés e ele traz estas leis para constituir um sistema de governo no contexto ao qual ele está, no qual ele está inserido. O rei se converte, várias pessoas vão se convertendo e a sociedade ela é transformada. Todos foram salvos, todos foram para o céu. Não é disso que nós estamos falando. E nós precisamos entender que salvação é importante, o céu é importante, a eternidade. Uau, nós não podemos viver como se não houvesse amanhã. Existe uma eternidade e existe um Deus todo santo a quem nós vamos prestar contas. Mas Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Ele não nos chamou para nos prepararmos para a eternidade e pronto. Nós vivemos como estrangeiros aqui. Nós não somos deste mundo, mas o Senhor Jesus disse que nós não deveríamos ser tirados do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas Jesus disse: vocês têm que ser sal, vocês têm que evitar corrupção, vocês têm que ser fermento. O reino de Deus é como fermento que leveda a massa. Gente, fermento não transforma farinha em fermento. Influência do cristão não é só quando o outro cristão, o outro incrédulo se converte e agora começa a ir na minha igreja. Aí sim eu fiz diferença. Não, eu não posso ter a pretensão de que a minha influência leve todo mundo para o céu. Deus não nos promete isso. Mas Jesus diz: o reino de Deus é como fermento. Uma pequena quantidade de fermento faz diferença, porque potencializa as características próprias da farinha. Sem fermento, essa farinha não exerce tudo aquilo que ela é capaz. Uma sociedade pode ser totalmente diferente quando existem cristãos conscientes da sua responsabilidade na área de governo e na área da educação, seja da criança, seja do adulto. Eu educo na medida em que eu me relaciono com os adultos. Então, nós temos um marco aí que é São Patrício, 432, ele escreve este livro. No ano 555, São Columba, um herdeiro da realeza irlandesa, ele se torna um missionário e vai para a Escócia. E ele leva esses textos de governo que eram utilizados lá na Irlanda, ele leva para a Escócia. E a Escócia também é transformada por esses princípios judaico-cristãos de governo. Mais tarde, no ano 890, aí surge um inglês, Rei Alfredo. E o Rei Alfredo é o primeiro rei, é o único rei da Inglaterra chamado de o Grande, The Great. Por quê? Porque ele uniu Irlanda, Escócia e a Inglaterra. Ele venceu os invasores normandos. Ele unifica este reino. E qual é a lei que une este reino? Que lei é esta? Ele cria um código de leis. Se nós procurarmos os códigos de leis do Rei Alfredo, nós vamos encontrar. Mas nós vamos encontrar alguns comentários. Por exemplo, ele não fez exatamente um código de leis. Ele copiou algumas leis e fez alguns comentários. Ele copiou o quê? Outro comentário que eu li recentemente sobre o Rei Alfredo é que as leis que ele implantou eram muito místicas, eram muito religiosas. Do que é que esses críticos estão falando? Eles estão falando de Moisés, eles estão falando de Patrício, eles estão falando de Columba. E as leis da Inglaterra são leis fundamentadas na República Hebraica. As leis do Reino Unido estão fundamentadas na República Hebraica. Mas há um período significativo, eu quero ler aqui alguma coisa específica em relação ao Alfredo, que é importante. O Alfredo, ele insistia que os seus oficiais buscassem insistentemente a sabedoria por meio da literatura.
Eram eruditos os oficiais, eles precisavam conhecer profundamente estas leis. Buscar a sabedoria por meio da literatura era uma responsabilidade intrínseca aos oficiais do reino, não poderia haver analfabetismo no seu reino. E eles se dedicavam de forma admirável ao estudo. Era fundamental gastar tempo. E um autor que escreveu sobre isso, ele diz que esses homens se autoeducavam. Esses oficiais, eles não iam para a universidade para cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Não eram títulos que o rei exigia. Não haviam esses títulos. Mas havia sabedoria e havia ignorância. Havia aquele que conhece a lei e havia aquele que não conhece a lei. Então, eles se esforçavam, eles labutavam. A expressão que é usada lá nesse comentário é que eles tinham que abrir mão de prazeres para se esforçar, para gastar tempo. Imagina, não tem luz elétrica, não tem computador, não tem iPad, né? Não tem nada disso. Aqueles manuscritos, como é que é se autoeducar para conhecer a lei? E a lei que o Alfredo escreveu, a lei que o Alfredo trouxe dessa coletânea de textos fundamentados na Bíblia hebraica. Seu código foi considerado importante o suficiente para ser copiado pelo menos uma vez a cada século, até o século XII. Então, era necessário fazer novas cópias, e até o século XII nós temos referência ao rei Alfredo. Por que é que, a partir do século XII, não aparece mais essa ênfase ao rei Alfredo? Aí, essa imagem que nós temos, que é o momento em que um rei chamado John Lackland, o rei João Sem Terra, ele assina uma carta magna. Quem é que já ouviu falar da Carta Magna da Inglaterra, assinada no ano de 1215? Quero ver mãos levantadas aí. Poucas, muito poucas. Essa carta, ela é fundamental para entendermos as questões de governo no mundo ocidental. Nós precisamos entender que esses princípios de eleição, esses princípios de julgamento próximo ao local onde está o autor da causa, todas essas coisas que estavam lá, elas passam novamente, né, a vigorar a partir deste momento, desta Carta Magna. Mas o que aconteceu? Por que alguém teve que assinar? Num período de invasão, num período de distanciamento desses princípios, o rei passou a ser o proprietário das terras. Já não são mais as famílias, já não tem mais aquele representante de 10, de 50. Agora, o rei é a lei. O rei assume todos os direitos de vida e de morte sobre as pessoas. E aí, este momento da história, 1215, é chamado de a Revolta dos Barões. Quem são os barões? Aliás, os barões que são tão questionados, né? A palavra barão, ela é depreciada. Toda essa educação que as crianças e os nossos universitários têm recebido critica, condena. Qualquer um que tenha qualquer coisa é inimigo. Né? Só nós somos amigos que vivemos aqui na miséria, dividindo as terras que nós tomamos, né, do nosso inimigo. Quem eram esses barões? Esses barões eram proprietários de terras, eram senhores feudais que escravizavam pessoas. Não, esses barões, essa palavra barão, ela aparece já num contexto para indicar aqueles que eram eleitos pelo povo, aqueles chefes de grupos de famílias, onde várias famílias tinham as suas propriedades, mas tem o barão. Tem aquele que é legitimamente eleito por causa da sua sabedoria, por causa do seu conhecimento, por causa da sua capacidade de aplicar justiça de forma coerente. Então, tem o barão, responsável por 10, responsável por 50, e assim vai. Não sendo mais respeitado esse direito previsto na República Hebraica e trazido até este momento. O rei sendo um tirano, o rei se apropriando de florestas, se apropriando de cursos de água, construindo diques e deixando populações com sede, desviando água para os seus palácios, dando títulos às pessoas em troca de favores, não mais reconhecendo a legitimidade, a liberdade, o direito dos proprietários trabalharem. Esses barões, diante desta situação do rei, eles escrevem
um documento que nos remete novamente a esses princípios. É interessante, vou ler só um trechinho aqui da introdução desta Carta Magna. O rei diz: John, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque de Normandia e Aquitânia e conde de Anjou, aos seus arcebispos, bispos, condes, barões, juízes, guardas florestais, xerifes e ministros, e a todos os seus súditos fiéis, saudações. Ele está falando de uma constituição. Agora, este reino tem uma nova constituição. E eu, rei, em nome de Deus, né, ou pela graça de Deus, chefe disso, 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 a vocês, barões, juízes, xerifes e a todos os súditos, saudações. Então, nós estamos entrando em aliança. Nós estamos agora fazendo um pacto. Ele foi tão bonzinho, né, de fazer esse pacto? Não, esse texto tinha sido escrito pelos barões, e quando o rei estava em viagem, né, voltando de uma viagem, ele é encontrado, né, eles vão lá e se colocam diante dele, armam lá uma tenda, e o rei é obrigado a ler esse documento, a estudar esse documento e a assinar este documento, abrindo mão de terras que ele tinha tirado. Se vocês têm em português essa Carta Magna, ele fala: e as florestas que foram tomadas desde o nosso pai, o rei Henry, o nosso avô Henry, nosso pai, o nosso irmão Richard, ele fala o nome do pai, os reis que nos antecederam, usa este plural, nós, estas terras que foram confiscadas, estas florestas que foram confiscadas, as represas fluviais, tudo isso será devolvido no prazo tal. A justiça sendo feita por meio do conhecimento e aplicação da lei mosaica. Ele fala uma coisa bem importante aqui, é que os juízes deveriam ir até as povoações. Bem claramente nessa carta diz: os julgamentos, as cortes, os tribunais não mais acontecerão em Londres, mas ele fala de número de juízes. 25 juízes serão deslocados para um local 4 vezes ao ano. Então, eles iriam peregrinar pelas várias regiões. 4 vezes ao ano chegariam em determinadas regiões e aplicarão a justiça ali. Então, as pessoas sabiam, vai ter corte aqui nessa região em setembro. Então, os casos precisam ser apressados para que sejam julgados por esses 25 oficiais. Está previsto o que acontece se um falhar, se houver desacordo. Está previsto que a maioria votará e a vontade da maioria será tida como lei e será aceita como se fosse unânime, e por aí vai. Todos esses princípios estão fundamentados naquilo que nós já vimos escrito por Moisés lá atrás. É daqui, da Carta Magna da Inglaterra, que acaba saindo a inspiração para as leis na Nova Inglaterra. Quando as colônias inglesas na Inglaterra começam a se formar, elas têm essa influência da Carta Magna, elas têm a influência calvinista, que João Calvino, de retornar aos princípios hebraicos e aos princípios de administração da igreja no livro de Atos, na igreja primitiva, esse princípio de eleição. Precisamos eleger os nossos líderes, não é o Papa, não é o bispo da igreja anglicana, não é o rei quem determina a liderança nas igrejas. Existe um único Deus e existe um único rei, que é o Rei Jesus. Essa ideia de governo, ela atinge primeiro a igreja, depois a vila. Os peregrinos, eles vão para esse continente recém-descoberto, eles vão para um continente onde não existe nada, eles terão que desbravar tudo, mas eles vão para lá com a esperança de edificar uma cidade sobre o monte. E eles dizem: o mundo vai prestar atenção em nós, porque não se pode acender uma candeia e escondê-la, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Que cidade edificada sobre o monte é essa que está escrito lá no sermão do Robert Winthrop, em 1630? Ele está dizendo: nós vamos edificar uma nação sobre os princípios da palavra de Deus.
E aí esses princípios estão presentes na Constituição de cada colônia. Cada colônia estabelece uma aliança e nós seremos governados de acordo com esses princípios estabelecidos em aliança. Alguns desses princípios são os seguintes: o governo civil, o autogoverno, ele deve ser ensinado em relação ao indivíduo, à família, à igreja e à cidade. Autogoverno tem a ver com liberdade. Deus atribuiu ao indivíduo capacidade de se autogovernar. Deus atribuiu ao indivíduo consciência. Todos nós precisamos ter consciência de que prestaremos contas um dia a um Deus todo-poderoso. Aí tem um aspecto espiritual que tem uma influência no âmbito relacional, tanto micro quanto macro, né? Na minha casa, com a minha família, o meu autogoverno, a noção da minha consciência, a noção de ter que prestar contas a um Deus todo-poderoso, vai determinar como é que eu me relaciono com os meus próximos, com o meu próximo, mas também com o meu vizinho e também com os mais distantes. Então, autogoverno não é só a criança fica quieta na hora que a professora está falando. Autogoverno tem a ver com o reconhecimento da Constituição do local onde eu estou. A minha família se constitui, tem uma constituição familiar que é diferente da constituição do parque. Quando nós estamos no parque brincando, estamos numa festa de aniversário, há uma nova constituição. Vocês entendem constituição como as partes envolvidas, as pessoas que constituem esse grupo, mas, além disso, a finalidade para a qual este grupo está constituído. Nós estamos constituídos aqui como um grupo que tem, a constituição desse nosso encontro tem validade por esse dia. Vocês sabem que tem horário de comer, de começar, tem intervalo, tem horário de encerramento, né? Existe uma constituição implícita no estarmos aqui reunidos. Essa constituição de hoje não vale para o culto amanhã, neste mesmo lugar, é uma nova constituição. Então, constituição, as pessoas envolvidas, o para que essas pessoas estão juntas, quais são as normas, os princípios envolvidos nisso. A criança deveria saber como se comportar à mesa, tem uma constituição da mesa. A criança deveria saber como se comportar quando tem visita em casa, como se comportar na rua, brincando, como se comportar se ela acha na rua alguma coisa que não é dela, ela deve devolver. Isso é autogoverno. Para que haja autogoverno, é necessário haver educação para o governo, conscientização de quem eu sou, quem é o outro, para que eu existo, para que existe este grupo. Uma festa de aniversário deveria ter a sua própria constituição, né? O que é que a gente pode beber, o que é que a gente pode fazer. Nós não entendemos quão significativa é essa forma de educação para a sociedade. E hoje as crianças são levadas a fazerem absolutamente tudo o que desejam, desde pequenininhas, e aí vão para a sociedade, né, querendo liberação geral, dizendo que a biologia tem que ser contestada, né? O meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, e os meus órgãos, eu uso os meus órgãos do jeito que eu quero, sem perceber que há uma constituição do próprio corpo, que tem consequências quando essa constituição é quebrada, quando isso é violentado. Esse princípio de autogoverno do indivíduo, família, igreja e cidade, ele era tão levado a sério nas colônias americanas que, se uma criança desrespeitasse o pai em público, sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? O pai era punido. Pense bem, se uma criança desrespeita o pai em público, o pai é punido, porque ele não está ensinando o autogoverno para a criança lá na casa dele, e isso tem consequências na sociedade. Ele desrespeita o pai agora, em público, ele desonra o pai em público, ele não vai honrar uma autoridade mais tarde, e ele não estará pronto para ser autoridade. Honra e obediência, no momento certo, capacita uma pessoa para ser um líder, para ser alguém honrado, para ser alguém capaz de ensinar outros a honrar. Princípio de erudição, né, de ensino, de ler, para ler a Bíblia, para poder ler a Constituição da nação.
É interessante que o Paul Gelli diz que as crianças deveriam entrar na escola e só seriam aceitas na escola depois que fossem capazes de ler a Bíblia King James. Então, pai e mãe, ensina a ler bem, ensina a gramática, ensina a concordância. A criança lê a Bíblia King James, ela entende as concordâncias, ela entende o pensamento expresso ali, ela pode entrar na escola. Que escola é essa? A escola que vai levar a criança a pensar biblicamente. Ela já sabe ler e escrever, ela não vai lá para a escola para fazer as garatujas. A responsabilidade da educação era dentro de casa. Isso tem a ver com aliança, princípio de aliança. As crianças são herdeiras da aliança. As crianças precisam ser ensinadas dentro desse contexto da aliança. Eles são filhos da aliança. Somente os filhos da aliança é que poderiam ser membros da igreja, é que poderiam participar da ceia do Senhor, e somente quem era membro da igreja poderia ser eleito para um cargo público da cidade. Há um problema aí. Em algum momento é feita algo que eles chamam de aliança de meio termo. A gente já não consegue fazer com que as crianças entendam os princípios bíblicos, os princípios de governo, os princípios de honra. Então, a gente vai negociando e vai fragilizando as exigências para que a criança esteja na igreja, para que o adulto depois seja eleito para a esfera pública. Nós precisamos entender como é que esses princípios foram se deteriorando. Como é que uma nação fundamentada sobre esses princípios, ela chega a ser referência para o mundo, e como é que ela se deteriora. Quanto tempo eu ainda tenho, Renata? 20 minutos. Ok, não dá tempo de falar dos outros princípios que são conhecidos, são familiares para alguns, nem tão conhecidos de outros, mas nós temos o princípio de semeadura e colheita, a importância que a criança tem que saber que o que ela faz hoje terá consequência, o adulto tem que saber que a educação que ele ministra hoje será uma forma de governo amanhã. Princípio de mordomia, nós temos oportunidades para gerenciar, nós temos recursos financeiros para gerenciar, nós temos o nosso corpo para gerenciar, nós temos a nossa mente para gerenciar, nós somos mordomos de todas as coisas que nos foram dadas. São princípios que nós precisamos retomar. Ainda dentro desse contexto de erudição, não posso deixar de falar disso, há um livro que fala da alma da Nova Inglaterra, que diz que os pastores pregavam pelo menos 2 horas no domingo, 2 vezes por domingo, 2 horas de manhã, 2 horas à noite, geralmente o mesmo sermão. E o pastor que pregasse menos de 2 horas não era considerado digno do salário dele. As pessoas cobravam isso, as pessoas queriam isso, as pessoas queriam erudição. E esses pastores, eles davam as notícias políticas da Inglaterra, eles eram os homens que primeiro recebiam os jornais, que escreviam os artigos para os jornais. Esses pastores imprimiam, publicavam nos jornais os seus próprios sermões e eram levados para casa. E esse era também referencial para a alfabetização, para a reflexão. As crianças liam a Bíblia e liam o sermão que o pastor escreveu. A Universidade de Harvard foi fundada exatamente para isso. No documento de fundação diz: para não legarmos à próxima geração uma igreja inculta. Então, nós vamos abrir uma universidade para formar líderes para a igreja, porque uma igreja culta resulta numa nação culta. O que acontece? Existe um momento na história do mundo que acaba chegando lá nos Estados Unidos, nas colônias, já organizadas como nação, que é o surgimento da educação científica, o surgimento da pedagogia como ciência da educação, que tem tudo a ver com uma nova ciência de governo. Isso acontece no final do século XVIII, começo do século XIX, num contexto hegeliano, num contexto de pensar Deus de uma forma totalmente diferente, num novo contexto teológico, a ideia agora de que Deus é o Estado, ou o Estado é Deus, e a pedagogia, ela é uma ciência da educação
Vou passar algumas coisas aqui. Eu não consigo ver o que tem ali. Não é pedagogia, não, né? Não, isso aqui eu estava falando das diferentes, dos princípios. E algumas coisas que eu vou falar a partir de agora estão nesses livros que eu coloquei as imagens aí para vocês verem, né? Um livro, esse primeiro, O Emburrecimento Deliberado na América, é um livro de 700 páginas, está disponível na internet em PDF. O outro, a história de uma associação nacional, não é história, é uma linha do tempo, uma cronologia do NEA, National Education Association, que conta como que a origem de uma associação de professores vira depois uma associação nacional de educação e depois desemboca na Unesco. O último livrinho ali dessa imagem de Leipzig Connection fala do quanto a criação do primeiro laboratório de psicologia na Alemanha começa a moldar as questões educacionais, não moldar, porque isso já está meio adiantado, mas ela tem um impacto tremendo nas práticas educativas. E aqui eu vou pedir que alguém leia para mim, né? Isso não está aqui no meu papel. Aqui, o ideário da pedagogia, né? Para que serve pedagogia, o que é pedagogia, o que é educação. Renata, você consegue ler para mim? A educação deve servir ao cultivo dos valores que a nação, como espírito universal, detém. A educação deve antes subordinar-se à razão do Estado. A educação é a alma da cultura, cujo fim é a formação humana dentro dos mais altos padrões éticos da nação, de modo que os indivíduos a ela se submetam e por ela se sacrifiquem. Pedir para ela ficar por aqui, porque eu vou pedir para ela ler outra coisa rapidamente. Enquanto parece que os ideais da nação são os ideais da igreja e são os ideais da família, parece perfeita essa definição. Agora a educação é laica, agora a educação é de responsabilidade do Estado, não mais da igreja e da família, e agora a educação vai formar as crianças para princípios nacionais. Parece até que a gente está indo muito bem, mas quais são os princípios nacionais hoje? Se a educação continua sendo a formação para os princípios que a nação reconhece como válidos, quais são os princípios hoje? A luta pelo aborto, pela liberação do aborto, mostra isso. E quantas coisas horrorosas as crianças estão aprendendo na escola. Uma das coisas que eu disse que eu me sentia constrangida em falar, mas eu vou falar agora. Essa semana eu recebi um vídeo de uma banda feminina. E as componentes da banda, entre as componentes da banda, tem uma arte educadora, tem uma doutora em psicologia, tem uma mestre em psicologia, tem professora de história, e eu tenho vergonha de falar o nome da banda. A banda se chama Putinhas Aborteiras. E se vocês ouvirem a música, eu não consegui ouvir a música. Eu comecei a ouvir e mandei para a pessoa que me mandou o vídeo, eu disse, eu não consigo ouvir essa música. E ele disse assim, bem-vinda ao inferno. Esse tipo de música que eu não consigo ouvir, as adolescentes estão ouvindo. E aí, a mesma pessoa me mandou um link para uma entrevista no rádio. E as meninas estavam falando de subsídios que elas receberam para gravar, né, as músicas delas. E elas estavam dizendo coisas horrorosas lá, né? E aí a pergunta era, quem são vocês como indivíduas? Como indivíduas. Fora da música, o que vocês são? Eu sou arte educadora, e etc. E nós fomos ver o currículo delas, e são educadoras que estão... Esses são os valores da nação hoje. Né? São os valores da nação. E na entrevista, uma delas disse assim, e aí vem esses cristãos com essa ideia de que é uma vida. Uma vida, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. A constituição deste corpo, que recebe outro corpo, com vida, não importa. Não importa o que eu quero. É essa educação que está sendo apregoada, né? A educação libertária, a educação emancipatória. Esses são os valores da nação e nós temos sido chamados, por essa definição de pedagogia, a
mandar as nossas crianças com 4 anos de idade, obrigatoriamente. Muita gente quer mandar antes, luta pelo direito de mandar antes. Muita gente luta pelo direito de mandar por tempo integral, pelo horário integral para a escola, para ensinar isso. Não pode ler e escrever. A gente vai ensinar cidadania. Ler e escrever é outra coisa. Alguns vão aprender, outros não. O importante é a cidadania. É isso que está na Base Nacional Curricular Comum. A criança antes tinha que aprender lógica, né, gramática, lógica e retórica. Hoje a criança tem que aprender a levantar hipóteses sobre a gramática. É isso que está nos documentos oficiais. Mas, do surgimento da pedagogia, e aí a gente está falando do final do século XVIII, nós acabamos chegando nas ideias de educação mundial. Agora já não são os valores que a nação define, mas são os valores que um organismo internacional define para todas as nações. Lê para mim, Renata. A tarefa colocada sobre a Unesco de promover a paz e segurança não poderá nunca ser totalmente realizada através dos meios a ela confiados: educação, ciência e cultura. Ela deve imaginar alguma forma de unidade política mundial, seja por meio de um governo mundial, o único caminho para evitar a guerra. Entretanto, a unidade política mundial, infelizmente, é um ideal remoto e, de qualquer forma, não está dentro do campo de competência da Unesco. Isso não quer dizer que a Unesco não pode avançar na promoção da paz e segurança. Especialmente em seus programas educacionais, ela pode enfatizar a necessidade última por unidade política e familiarizar todos os povos com as implicações de transferir a soberania total das nações separadas para uma organização mundial. De modo mais geral, ela pode fazer muito estabelecendo os fundamentos sobre os quais a ordem política mundial pode ser construída. Esse foi escrito pela Unesco, né? Obrigada, Renata. Essas 2 últimas telas são parte do documento escrito em 1946, o Ideário da Unesco, e esses parágrafos estão lá muito claramente, desde 1946, a ideia de que a Unesco está sendo criada para contribuir, para promover a paz mundial. A paz mundial não vem a não ser por 2 caminhos: a guerra, né, ou um governo mundial. Só não tem governo mundial se houver um único, só não tem guerra entre os governos se houver um único governo. Então, é um plano de dominação mundial, é um plano de governo único, para que haja paz. E aí, o documento diz, a Unesco não pode trabalhar para estabelecer esse governo mundial, através dos meios que a ela foram confiados, que é a educação, a ciência e a cultura. Isto não quer dizer que ela não pode fazer a parte dela, que é preparar as nações para, naturalmente, voluntariamente, abrirem mão da sua soberania em favor de uma única ordem política mundial. Esta é a tese. Nós precisamos de educação sem fronteiras, vamos fazer muitos intercâmbios entre as crianças, vamos levar crianças e jovens para os vários países, as crianças precisam arejar a sua mente. É muito bom fazer intercâmbio, é muito bom conhecer outras culturas, mas a intencionalidade da maioria dos intercâmbios, da maioria dessas transações culturais, inclusive a intencionalidade dos filmes que as crianças assistem, dos materiais escolares que chegam nas escolas e que chegam nas casas, dos livrinhos infantis que são lidos no berçário. Por que é que a gente vai numa livraria e eu encontro livro para ser lido no berçário que foi escrito na Alemanha e traduzido para o português? Não existem brasileiros com capacidade de escrever um livrinho para crianças do berçário? Por que que um livro escrito na Alemanha é traduzido para o português, para o francês, para o coreano, para o chinês? O que é que está por trás disso? Se você digita Frozen no YouTube, o que você vai perceber? Vai aparecer Frozen em chinês, vai aparecer vídeos em russo, em tudo quanto é idioma. As crianças do mundo inteiro estão vendo as mesmas coisas.
E aí as crianças da igreja estão fazendo festinha de aniversário, e a menininha, filha do pastor, vestida de Elsa. Não tem nada demais isso. Não tem nada demais, é só um entretenimento. A Unesco não pensa assim. A Unesco sabe que, através da educação, da ciência e do entretenimento, da cultura, ela está preparando as nações para abrirem mão da sua soberania em favor de um governo mundial. Como é que nós podemos sair dessa situação? Nós estamos num final de projeto já muito bem avançado. Qualquer pessoa de 60 anos, da minha idade, deve conhecer alguém que ainda está vivo e que tenha estudado 2 anos, 3 anos, 1 ano, lá nos idos de 80 anos atrás, 50 anos atrás, e que sabe ler e escrever de forma competente. Quem conhece? Quem é que lembra? Conhece alguém? Pouco tempo, ainda conhecemos. Eu conheci um pastor de 80 e tantos anos, lá na cidade de Juiz de Fora, que construiu uma igreja, sabe fazer cálculos, toda a estrutura da igreja, ele sabe quantos sacos de cimento ele gastou, ele sabe, tal e tal. E a filha dele disse assim: o meu pai só tem o curso primário, imagine se ele tivesse feito faculdade de engenharia. Eu tive que dizer para ela: não tenho certeza se ele seria quem ele é, se ele tivesse feito faculdade. Não é? Toda a cultura, toda a erudição dele, de um esforço de estudar sozinho, esse autoestudo. O que aconteceu? O governo tem injetado dinheiro na educação, muito dinheiro para a educação, e queremos mais verba na educação, queremos mais escola. O que está acontecendo? Se nós percebemos que há 200 anos atrás, meninos de 12 anos falavam latim, falavam grego, conseguiam escrever ensaios numa outra língua, os meninos entravam na universidade com 14 anos, o que aconteceu? Fizemos tanto progresso para hoje termos 8% só de brasileiros que têm domínio da língua portuguesa. 8% dos brasileiros. Isso quer dizer 8% dos médicos, dos engenheiros, dos advogados escrevem bem e leem bem e são capazes de compreender aquilo que leem. Os outros são cidadãos, tiveram uma educação para a cidadania, não é? O que acontece? Assim, eles estão tentando de todo jeito melhorar a educação e não conseguem. Os legisladores e os educadores e os doutores em educação e os pós-doutores em educação, eles estão fazendo um esforço grande para que as pessoas sejam bem alfabetizadas, saibam pensar, e não conseguem, estão sempre dando com os métodos errados. Não dá para a gente acreditar, é conto da carochinha, né? Há um plano de emburrecimento, há um plano de escravização, há um plano de domínio mundial por meio da educação, por meio dos sistemas educacionais internacionais. Base Nacional Curricular Comum não é Base Nacional Curricular Comum, é base internacional. Mas ninguém quer falar disso. E a igreja não está sabendo disso. Nós precisamos acordar, Eu preciso caminhar para o final aqui. Eu gostaria de ler um trecho longo, mas eu acho que vale a pena, escrito pelo Wines, já no final da sua República Hebraica. Ele diz assim: algumas vezes eu tenho imaginado todos os legisladores da América juntos, reunidos em uma vasta assembleia, e o legislador hebreu aparecendo repentinamente no meio deles. Senhores, Moisés poderia dizer a eles, por fim, minha palavra é cumprida. O que vocês se orgulham de fazer agora, eu realizei até onde dependia de mim há muito tempo atrás. Eu quebrei as portas da casa da servidão e proclamei o princípio da igualdade universal entre os homens. Eu substituí as castas e as classes privilegiadas por uma nação de homens livres, e as arbitrariedades e imposições capciosas eu as substituí pelo reino da lei, igual e universal. Eu preferi a paz em lugar da guerra, competência e felicidade geral em lugar da falsa glória das armas, bênçãos substanciais em vez da volátil nulidade. Meus mais elevados esforços foram constantemente dirigidos na procura da maior igualdade praticável para todos os cidadãos,
tanto nos trabalhos quanto nos prazeres da vida e para toda a República de Israel. Terras bem cultivadas, boas habitações, ricos rebanhos e uma população saudável, numerosa, erudita, piedosa e contente. É falso tudo o que a religião é falso tudo o que a irreligião e a ignorância têm dito contra mim, ou seja, que eu odiei as nações estrangeiras, seguindo o exemplo dos egípcios. Nenhum outro legislador no mundo jamais mostrou ao estrangeiro justiça igual ou bondade igual a que eu mostrei. E ainda não é tudo. Eu trabalhei duramente para assegurar igualdade intelectual universal. Longe de ser ciumento da superioridade que Deus e a disciplina das minhas faculdades me concederam, eu nutri a animadora esperança de que todas as luzes que eu possuí se tornassem um dia propriedade comum a todos, desde o mais humilde dos trabalhadores, mesmo ao mais humilde dos trabalhadores. Leis, e não os homens, eram os governadores da minha república. Consentimento, não força, eram as regras do meu governo. Conquistas e servidão, palácios magníficos e servidão, luxúrias sem limites e servidão, esplêndidos espetáculos brilhantes e servidão, alguma ciência e ainda assim servidão. Esta é uma breve, mas verdadeira imagem dos governos pelos quais eu estava cercado. É uma calúnia sobre meu nome e minha memória acusarem-me de ter fomentado minhas instituições sobre o modelo daqueles supersticiosos sistemas de fraude e tirania. Pela sabedoria dos meus conselhos e energia de minha política, eu derrubei com um só golpe todo o degradante aparato de impostura política e despotismo sacerdotal. Eu reduzi as ideias especulativas das eras precedentes e da minha própria era a um único sublime princípio de simplicidade. Eu reconheci a felicidade e bem-estar do povo como a suprema lei da filosofia política. Por meio das instituições fundadas sobre este princípio, eu imprimi um novo caráter sobre meu tempo e minha raça. Eu dei um novo impulso ao homem, tanto em suas energias individuais quanto sociais. Eu fixei sobre meus labores o indescritível selo da sabedoria e beneficência divina. Avante então, senhores, sem temer ou vacilar na doutrina de Jeová, naqueles grandes princípios de governo livre e justo, o qual, ensinado pelo Divino Espírito, eu promulguei pela primeira vez no mundo, e aos quais, após tantos séculos de tirania e desgoverno, vocês finalmente retornaram. Agarrem-se a esses princípios, legisladores de um mundo que não existia quando eu fundei minha própria república. Deem a eles o desenvolvimento mais amplo e uma atividade maior, e a civilização, propriedade e felicidade que deles fluir será superior às suas mais profundas esperanças e realizará mais do que as mais brilhantes visões, tanto do poeta quanto do profeta. Este é o Espírito que fala conosco desta era e desta região tão distantes da Constituição mosaica. É um espírito de fé, esperança e caridade. Que Deus nos abençoe e nos faça retornar para este ensino tão precioso que está nas nossas mãos todo dia. Nós temos a Bíblia nas nossas mãos todo dia, nós temos a história da igreja, nós temos a história das grandes conquistas que só foram possíveis por causa da tradução da Bíblia, por causa do retorno à Bíblia. E nós temos gasto tão pouco tempo com isso, tão pouco tempo com essa Bíblia. Meu desafio para vocês, eduquem-se continuamente. Nós não podemos ser o resultado do que a nossa universidade fez de nós. Eu não estou aqui falando dessas coisas porque eu fiz uma boa universidade no exterior, porque eu estudei num colégio mais caro, vim de uma escola pública, sou filha de um pai
muito simples, que nos abandonou, inclusive, e eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu saía da escola, corria para minha casa, tirava o uniforme e ia cuidar de 3 crianças menores do que eu. Fazia comida, lavava louça, lavava a roupa delas e ia fazer a minha lição de casa à luz de lamparina, de noite. Mas Deus sempre me deu paixão pelo conhecimento, paixão pelos livros, paixão pela literatura. Fiz uma faculdade, fiz um mestrado, fiz um doutorado. E quando eu tento pesar tudo o que esses cursos, esses títulos me deram, sobra muito pouco. Sobra muito pouco. Né? Quase tudo o que vocês ouviram aqui é resultado de busca pessoal, é resultado de disposição para buscar, para aprender. Nós precisamos de pais e mães e educadores e pastores que paguem o preço para ser aqueles eruditos que eram os oficiais do rei Alfredo, há quase mais de 1000 anos atrás. Nós somos muito medíocres, meus irmãos. Nós não sabemos responder para uma criança que está com um livro de 2ª série na mão, a gente não sabe, porque a gente pensa que é muito importante o que está escrito lá, e só a professora dela deve saber. Nós temos que ter um olhar crítico para esses materiais todos, inclusive os materiais dentro das nossas igrejas. Então, eduquem-se, tragam as crianças para junto de pessoas eruditas, mantenham as crianças ocupadas, querendo aprender. Eu fui convidada para falar numa igreja, recentemente, falar para crianças sobre questões de gênero. E eu tremi na base, né, quando me convidaram. Eu disse, como é que eu vou falar para crianças? As crianças estão acostumadas com fantoche. Mas eu disse, eu vou falar com as crianças. Falar, assim. Né? E as crianças me ouviram por mais de 1 hora, 1h30, crianças pequenininhas, sentadinhas, com a perninha cruzada em cima do banco ali. E eu comecei a falar com elas sobre reis e rainhas, que era o tema do congresso. Estavam todos os personagens da Disney lá, né? As crianças todas fantasiadas. Mas eu falei de rainhas bíblicas, falei de grandes homens e mulheres. E falei que Deus tem um propósito para a vida delas, que cada um é único. E essas crianças me ouviam. E depois crianças de 10 anos vieram fazer pergunta para mim. E nós não podemos mais tirar as crianças de um contexto de aprendizado significativo e levar para o cultinho e ficar brincando de igreja com elas. Elas precisam brincar de igreja. O Dr. Paul Getty fala que as crianças do tempo das colônias, elas iam para as florestas e elas brincavam de avivamento, imitando o George Whitefield. E falavam, arrependam-se, senão vocês vão para o inferno. E as crianças... Porque as crianças brincam daquilo que elas veem. Do que é que as crianças estão brincando hoje? Do que as crianças estão brincando? O que elas veem? Então, tragam crianças para um contexto adulto. Benjamin Franklin foi um grande homem. E ele disse que o pai dele não perdia uma oportunidade de convidar para a sua casa qualquer pastor que passasse pela cidade. Vai almoçar na minha casa, com os 17 filhos à mesa. E ele direcionava a conversa de modo que aquela fala abençoasse as crianças, trouxesse ensino para as crianças. Era a forma de educar. Alguém à mesa, conversando, e as crianças, sabendo que elas precisam ouvir, que é a responsabilidade delas ouvirem, essas crianças estão sendo educadas. Vamos criar comunidades de aprendizagem. Vamos nos organizar e criar grupos de afinidades, de pessoas que estudam. Vamos passar tempos reunidos como amigos, falando de Franklin, falando de Beethoven, falando de coisas sérias, falando de Unesco, falando de leis, falando de Constituição. E vamos criar núcleos de estudos constitucionais para ensinar princípios de governo para a criança desde o berço. As crianças precisam aprender. Nós não queremos criar um exército de escravos, doutriná-los. Nós queremos formar mentes livres. E nós não estamos fazendo nada. Lembre-se do videozinho que vocês viram. Lembre-se de um auditório cheio de crianças sendo doutrinadas para uma cultura de miséria, para uma cultura de usurpação, para uma cultura de desrespeito. Lembre-se disso. E põe os joelhos no chão e peçam misericórdia a Deus. É tempo de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender da nossa passividade
Nós precisamos nos arrepender da nossa omissão. Nós precisamos nos arrepender para que o Senhor sare a nossa terra. Obrigada.